Oi, eu sou a Bruna Adepsi e se você é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você já é inscrito, seja muito bem-vindo de volta. Hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu já tinha ouvido falar muitas vezes desse livro, mas eu não tinha dado a mínima bola para ele. Até que um dia, verificando na minha listinha da Amazon os livros que estavam em promoção, eu descobri que esse aqui estava valendo muito a pena. Então eu comprei ele e quando ele chegou eu deixei ele esquecido na minha prateleira por muito tempo. Até que eu resolvi dar uma chance e eu me surpreendi. O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro bem fininho, ele tem um pouco mais de 100 páginas. Mas ele tem diversos ensinamentos que podem te ajudar a construir a sua riqueza e também a sair das dívidas, se esse for o seu caso. E antes de falar do livro, eu quero te contar sobre a Babilônia. A Babilônia realmente foi uma cidade antiga muito rica e ela teve dois períodos de grande visibilidade. O primeiro deles foi quando o rei era Hammurabi. Você deve lembrar das suas aulas de história que foi ele que definiu o Código de Hammurabi, que era um código de leis todo escrito em pedra, essa pedra aqui. E o segundo momento onde a Babilônia esteve no auge foi na época do rei Nabucodonosor II. Ele fez grandes obras nessa cidade, inclusive construiu os Jardins Suspensos da Babilônia, que são uma das 7 maravilhas do mundo. A história do livro se passa nesse segundo momento, lá na época das grandes obras públicas na Babilônia. No vídeo de hoje eu vou te contar duas historinhas e a primeira delas é O Homem que Desejava Ouro. Essa é a história do Bansir, que é um construtor de carruagens que senta um dia na mureta da sua casa, mesmo sendo um dia de trabalho, e fica lá por horas. O que o Bansir estava fazendo ali era pensando nas suas economias, ou melhor, na falta delas. O Bansir tinha tido um sonho que ele era muito rico, que desfrutava das melhores coisas da vida, e quando ele acordou, ele percebeu que a vida real era bem diferente. Então ele estava ali pensando na falta de dinheiro quando chega o seu amigo Cobb, que é um músico da cidade. O Cobb, olhando o Bansir ali sentado, sem fazer nada, achou que ele tinha sido abençoado com a boa sorte e que estava cheio de dinheiro e não precisava mais trabalhar. Aí ele pede emprestado para o Bansir 2 ciclos, mas o Bansir diz para ele que ele também está sem nada, que ele não tem dinheiro nem para ele, quanto mais emprestar para o amigo. Aí eles começam a debater, a conversar sobre a vida financeira de cada um e descobrem que os dois sempre trabalharam muito com dedicação, eram bons naquilo que faziam, mas nunca sobrava nenhum tostão para que eles pudessem desfrutar das coisas boas da vida. Nesse momento, o Cobb lembra que ele tinha cruzado mais cedo com um velho amigo deles, que era o Arcade, que era considerado o homem mais rico da Babilônia. Eles então começam a pensar e tentar entender o que o Arcade tinha feito de diferente deles e não conseguem chegar a uma conclusão. Eles sempre trabalharam muito duro, mas o Arcade tinha construído quase um império e eles não tinham dinheiro para nada. Passa ali na frente dos dois também os escravos que levavam água do rio até os Jardins Suspensos. E eles inevitavelmente se compararam a esses escravos porque eles também trabalhavam muito duro e não tinham saído do lugar até aquele momento. Depois de mais um tempo de conversa, o Cobb acaba percebendo uma coisa que todo mundo devia perceber. Eles nunca encontraram o ouro porque eles nunca procuraram o ouro. Ou seja, as pessoas geralmente não são ricas porque elas nunca buscaram conhecimento que as levasse a construir a sua riqueza. Com essa constatação, o Cobb e o Bansir decidem falar com Arcade e perguntar para ele como foi que ele se tornou rico ao longo dos anos, sendo que os três tinham saído do mesmo lugar. Eles decidem falar com Arcade no mesmo dia e a segunda parábola que eu vou contar para vocês é exatamente como o Arcade se tornou rico. A segunda parábola é O Homem Mais Rico da Babilônia e ela vai contar justamente a história do Arcade, que é o amigo do Bansir e do Cobb. Eles estudaram todos juntos no mesmo templo do saber, eles tinham a mesma vida praticamente, mas o Arcade conseguiu enriquecer e os outros dois ficaram para trás. A diferença entre eles é que o Arcade sempre teve a vontade de ser rico. Desde jovem ele via e admirava a riqueza nos outros
Então, ele decidiu que buscaria conhecimento para também se tornar rico. O Arkady começou a trabalhar como escriba e ele também trabalhava duramente como Bansiri Kobe e não via sua remuneração aumentar. Um dia, o algamis, que era o emprestador de dinheiro da cidade, pediu algumas cópias para o Arkady e ele precisava dessas cópias com uma certa urgência. O Arkady não conseguiu terminar no dia acordado, mas então ele fez um outro acordo com o algamis. Se ele passasse a noite inteira ali para terminar as cópias que o algamis precisava, o algamis daria para ele alguns conselhos de como ficar rico. O algamis aceitou e no dia seguinte as cópias estavam lá, prontinhas. O emprestador de dinheiro também cumpriu a sua parte e falou para o Arkady que o caminho da riqueza tinha sido construído a partir do momento em que ele decidiu guardar uma parte de tudo aquilo que ele ganhava. O Arkady até achou aquele conselho muito simples e ficou um pouco confuso, mas o algamis disse para ele que além de comprar sapatos, roupas, comida, tudo aquilo que ele precisasse para casa, ele teria que guardar uma parte do dinheiro que ele ganhasse e não mexer mais. Um ano depois, o algamis precisou de um novo trabalho, então ele voltou a encontrar o Arkady e descobriu que o Arkady tinha colocado em prática tudo aquilo que ele havia aconselhado. O Arkady tinha conseguido uma quantia em dinheiro e tinha dado esse dinheiro para o oleiro que faria uma viagem. Esse oleiro compraria joias que depois, no seu retorno, seriam vendidas com lucro e o lucro seria dividido entre os dois. O algamis então começou a rir do Arkady, porque é que ele emprestou o dinheiro para um oleiro que entende de tijolos comprar joias. Ele falou então para o Arkady que podia se despedir daquele dinheiro porque ele não veria o dinheiro de volta, mas que era para ele não desistir e continuar guardando uma parte de tudo aquilo que ele ganhasse, mas que da próxima vez ele emprestasse o dinheiro ou confiasse esse dinheiro para alguém que realmente entendesse do que estava fazendo. Se ele queria comprar joias, ele deveria emprestar o dinheiro para um ourives e não para um oleiro. E o algamis estava certo de novo. Quando o oleiro voltou de viagem com as joias, eles acabaram percebendo que era tudo vidro e que não tinha valor nenhum. Então o Arkady teve que continuar juntando o dinheiro dia após dia para reconstruir a fortuna, a pequena fortuna que ele já tinha feito. Mais um ano se passou e o algamis precisou de novo dos serviços do Arkady. E dessa vez ele perguntou como é que estava o dinheiro. Ele falou que tinha conseguido juntar mais um pouco de dinheiro e que tinha emprestado para um fazedor de lanças, que vendia suas lanças e depois repartia o lucro com o Arkady. Ele tinha aprendido a segunda lição. Então ele perguntou para o Arkady o que ele fazia com esse dinheiro excedente. E mais uma vez, ao ouvir a resposta, ele começou a dar risada. O Arkady fazia festas com o dinheiro excedente e não reinvestia. O algamis falou uma frase que eu acho ótima. Você está comendo os filhos das suas economias. Como é que eles vão trabalhar para você? E essa foi mais uma lição aprendida por ele. Muitos anos se passaram depois disso, até que os dois se reencontrassem, e o algamis percebeu que o Arkady tinha aprendido certinho as 3 lições que ele havia passado e agora já tinha uma boa fortuna trabalhando para ele. Foi então que ele decidiu oferecer sociedade ao Arkady e falou também que colocaria ele no seu testamento. Muitos, vendo só o final dessa história, podem pensar que o Arkady teve muita sorte, mas na verdade não. O Arkady apenas aproveitou as oportunidades e estava preparado para elas. Se ele não tivesse aprendido com todas as lições que o algamis passou para ele, provavelmente o algamis não teria oferecido sociedade e muito menos teria colocado ele no seu testamento. Esse foi o início da jornada do Arkady, mas ele ainda tem muitos ensinamentos para passar para a gente e também para os seus amigos lá da Babilônia. O livro é bem pequenininho e fácil de ler, mas tem muito conhecimento aqui dentro. Então, se você estiver disposto a ler, tem o link aqui embaixo da Amazon para você comprar. No próximo vídeo eu vou falar sobre as 7 soluções para a falta de dinheiro, todas elas dadas pelo Arkady, o homem mais rico da Babilônia. Se você gostou dessas historinhas de hoje, já deixa o seu curtir, se inscreve no canal e compartilha com os seus amigos para que todo mundo possa ficar rico junto. Isso também ajuda o canal aqui a crescer. Um abraço e até logo! Tchau!